Você teria coragem de viver num lugar onde remédio pode ser feito com pedaço de crânio humano? Onde um monge pode abençoar sua cabeça com um bastão de madeira em formato de órgão sexual masculino? Agora junta tudo isso com frio extremo, falta de oxigênio, avalanches, terremotos, geleiras e isolamento completo. Hoje, o belo mundo te leva para conhecer a vida no Himalaia, um dos lugares mais extremos, inacreditáveis e misteriosos do planeta. Número 1. Localização e dados gerais. Nossa viagem começa como muitas outras aqui do canal, porque antes de mergulhar nas histórias, nos costumes e nos absurdos que vêm pela frente, é bom situar esse lugar no mapa. Afinal, nem todo mundo sabe exatamente o que é o Himalaia. Muita gente, inclusive, acha que a gente está falando só do Monte Everest quando ouve esse nome. Mas o Everest é só a pontinha de um mundo muito maior. O nome Himalaia vem do sânscrito, aquela antiga língua da Índia, e significa morada da neve. E a definição faz todo sentido, já que essa cadeia montanhosa abriga os picos mais altos da Terra. Só para você ter uma ideia, o Everest, que é o mais famoso, chega perto dos 9.000 metros de altitude. Mas ao redor dele, existem outras 13 montanhas que também passam dos 8.000. E 8 dessas estão justamente concentradas nessa mesma região. Essa muralha natural se estende por mais de 3.000 quilômetros, atravessando países como Nepal, Índia, China, Paquistão, Butão e até pedaços do Afeganistão e de Bangladesh. A altitude é tão brutal que, em certos pontos, a quantidade de oxigênio chega a ser a metade do que existe ao nível do mar. E para ajudar no combo de dificuldades, a temperatura também despenca. No inverno, é comum ver o termômetro mergulhar para marcas negativas que assustariam qualquer um. Mas não é só o frio que impressiona. Essas montanhas alimentam rios gigantescos como o Ganges, o Indo e o Brahmaputra, que fornecem água para mais de 1 bilhão de pessoas. Também são sagradas para diferentes religiões, principalmente o budismo, e abrigam culturas que resistem ao tempo. E agora que você já entendeu onde estamos pisando, é hora de conhecer quem vive nesse território extremo. Porque apesar da beleza estonteante de vales nevados e picos altíssimos, viver ali é um desafio físico e social extremo. E agora você vai entender exatamente por quê. Número 2. Perigos constantes. Viver nas montanhas mais altas da Terra significa conviver diariamente com riscos que, em qualquer outro lugar, seriam exceção. Aqui, nevascas violentas, tempestades repentinas e avalanches fazem parte da rotina do inverno. A geografia é tão extrema que até o resgate vira um desafio colossal. Toda a cordilheira conta com pouco mais de 20 aeroportos espalhados por Nepal, Índia e Butão. Cada um deles é cercado por paredões de pedra, ventos imprevisíveis e pistas curtas cobertas de neve. Os voos só acontecem durante o dia e os pilotos precisam decidir tudo com base na visão. Não tem instrumento salvando ninguém. Por isso, essa profissão é considerada uma das mais perigosas do planeta. Quando um acidente acontece no alto das montanhas, muitas vezes só o ar consegue ajudar. E mesmo assim, nem sempre. Um exemplo foi o que aconteceu em 2017, quando uma avalanche atingiu um comboio militar indiano durante uma nevasca na região de Gurez. 21 soldados foram soterrados. 7 conseguiram sobreviver. Os outros 14 morreram antes que qualquer socorro conseguisse chegar. E essa dificuldade não atinge só quem sofre um acidente. Qualquer pessoa que adoece por ali enfrenta um desafio logístico enorme. Um caso que chamou atenção aconteceu pouco antes da pandemia. Um turista americano de 76 anos adoeceu no Butão e foi diagnosticado com coronavírus. Sem hospitais preparados, o governo teve que recorrer ao próprio rei, que colocou seu avião particular à disposição. As demais opções da aviação civil ou militar simplesmente não tinham condições operacionais naquele momento, por causa do cenário climático e da urgência.
A aeronave foi equipada às pressas com tecnologia médica e levou o paciente até a Índia, onde ele finalmente conseguiu tratamento. Se um simples caso clínico exige esse nível de mobilização, dá para imaginar como é quando o problema envolve ferimentos graves ou resgates em altitude. E os perigos não param por aí. Na região de Jammu e Caxemira, uma área montanhosa que se estende entre Índia e Paquistão, as monções provocam estragos todos os anos. Estradas desabam, vilarejos inteiros ficam ilhados e milhares de deslizamentos de terra transformam o relevo num campo minado. Entre o início do século XIX e meados do século XX, estima-se que mais de 160 mil pessoas tenham perdido a vida só por causa de desastres naturais. E em tempos mais recentes, as tragédias continuam. Em 2005, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o norte do Paquistão e partes da cordilheira. Em poucos minutos, mais de 80 mil pessoas morreram. Número 3. Quem vive lá? Viver no Himalaia não é para qualquer um. Mesmo com todas as dificuldades, cerca de 50 milhões de pessoas ainda vivem nas áreas mais remotas dessas montanhas. Quase todas dependem diretamente da altitude para sobreviver. Uma parte dessas populações é formada por pastores nômades, como é o caso dos povos Bakarwaus e os Changpas. Eles criam ovelhas, cabras e iaques nas pastagens frias e somam, juntos, cerca de 500 mil de pessoas só nessa parte do mapa. É um modo de vida que atravessa gerações. No verão, as famílias sobem com os rebanhos. Quando o frio aperta, descem de novo, mudando de lugar como caravanas. Já nos vales, o estilo de vida muda um pouco. As pessoas vivem de forma mais fixa, mas ainda enfrentam um isolamento. O Nepal, por exemplo, é quase todo coberto de montanhas e concentra 8 dos 10 picos mais altos da Terra. Vilas são ligadas por estradas perigosas, cheias de curvas, e a infraestrutura é fraca. Não tem hospital por perto, médico é coisa rara, celular nem sempre pega. Como se isso já não fosse o bastante, tem o problema do ar rarefeito. Quem nasce nessas altitudes acaba desenvolvendo uma adaptação genética. Os Sherpas, por exemplo, são conhecidos como os leões da montanha. Vivem acima dos 4.000 metros, carregam mochilas de até 90 quilos e ajudam turistas e alpinistas a chegar ao topo do mundo. Desde pequenos, eles já estão nas trilhas. Transportam comida, equipamentos e até material de construção. Às vezes é difícil saber quem está levando mais peso, se é o Sherpa ou o boi que sobe ao lado. Mas uma coisa ninguém discute. Sem eles, seria praticamente impossível chegar ao Everest. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a estudar o corpo dessas populações. Descobriram que eles não têm mais oxigênio no sangue do que outras pessoas, mas produzem até 10 vezes mais óxido nítrico e têm o dobro de fluxo sanguíneo nos braços. Esse óxido nítrico dilata os vasos, facilitando a circulação e o transporte de oxigênio pelo corpo. E isso faz toda a diferença em lugares tão altos. Número 4. Como vivem e sobrevivem? Como já deu para perceber, nessa cordilheira tudo precisa se ajustar aos extremos. O frio, o isolamento e a altitude mandam em tudo. Nada escapa e até a arquitetura muda para conseguir sobreviver. No Nepal, por exemplo, muita gente mora em casas simples, feitas com estrutura de bambu. As paredes recebem uma mistura de barro com esterco de vaca, que, por incrível que pareça, funciona melhor do que muito material moderno. No verão, a casa fica fresca. No inverno, segura o calor como se tivesse um cobertor gigante em volta. Quando a gente sobe para o Tibete, a lógica muda, mas a adaptação continua. Lá as casas são construídas em lugares mais altos e sempre voltadas para o sul, para aproveitar cada minuto de sol. As paredes são grossas, as janelas deixam a luz entrar o dia inteiro e os telhados quase não têm inclinação. É tudo pensado para manter o calor dentro e aguentar terremotos que balançam a região com frequência. Por fora, quase todas são brancas. É tradição e também é funcional, porque o branco reflete o sol
e ajuda a controlar a temperatura. Outra questão que define a vida nessas montanhas: a falta de recursos. Em muita vila remota, mal existe terra para plantar, o que força as pessoas a reinventarem até o jeito de formar família. É aí que surge a poliandria, um tipo de casamento em que uma mulher se une a vários homens. Na maioria dos casos, esses homens são irmãos que dividem a mesma casa, a mesma rotina e os mesmos campos. Para quem olha de fora, pode parecer estranho, mas ali faz todo sentido. Se cada irmão casasse e formasse outra família, o pouco de terra disponível seria dividido até virar pó. Ficar junto garante que a propriedade continua inteira e que todo mundo tem comida durante o inverno. O mais curioso é que dentro dessas famílias, quem manda muitas vezes é a mulher. Ela organiza as tarefas, cuida do dinheiro e administra o revezamento entre os maridos. O ciúme existe, claro, mas é resolvido na conversa. Cada um tem seu momento íntimo e a convivência segue. Os filhos chamam todos de pai, porque a paternidade biológica não faz diferença na prática. O que importa ali é a unidade familiar. Afinal, como diz o velho ditado, pai é quem cria, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, tudo isso tem um motivo bem simples. Numa altitude onde a estrada fecha por meses, onde o gado é limitado e a terra fértil cabe quase na palma da mão, dividir não é opção. Além de todas as dificuldades que a gente já viu, tem uma que pesa todo santo dia: a alimentação. Número 5. Comida. Em regiões de planície, basta um trator, um arado e pronto. No Himalaia, não funciona assim. O solo é duro, gelado, cheio de pedra. Tem neve por cima, rocha por baixo. E quando não é isso, é altitude. Plantar em grande escala, ali, é praticamente impossível. Mas mesmo assim, quem vive nessas montanhas dá um jeito. Durante os poucos meses de calor, quando a neve começa a derreter e o sol alcança os vales, as famílias aproveitam cada metro de terra. Em algumas vilas do Nepal e do Tibete, eles cultivam cevada, trigo sarraceno e vegetais resistentes. Os campos em terraço impressionam, porque rendem muito mais do que parece possível. Tem gente que diz que, por metro quadrado, algumas dessas plantações superam até lavouras do Ocidente. Só que esse milagre dura pouco. A colheita precisa sustentar a casa durante os outros 8 ou 9 meses em que não se planta mais nada. Por isso, cada recurso é aproveitado até o limite. Esterco de vaca vira combustível. Dejetos humanos viram adubo. No inverno, quando as temperaturas chegam a 20 graus negativos, o rebanho vira uma espécie de geladeira viva. Criam iaques, cabras pashmina e ovelhas não só pela lã, mas pelo leite, pela manteiga e pela carne. E a manteiga de iaque entra em tudo. Vai no chá, na comida e até nas lamparinas. É ela que dá energia para enfrentar o frio. Do leite também saem queijos densos, iogurtes grossos e ricos em gordura. Tudo é pensado para garantir calor e resistência. E quando dá, eles ainda caçam pequenas presas, como marmotas e aves montanhesas, ou pescam nos lagos congelados a mais de 4.000 metros de altitude. Além disso, existe a troca. Muitos vilarejos vivem do escambo com outras comunidades: sal do Tibete, arroz vindo da Índia, especiarias, farinha. Tudo circula em caravanas que cruzam vales, geleiras e penhascos. A região de Doupo, por exemplo, foi autossuficiente por séculos. Mas mesmo assim, as famílias caminhavam por semanas até o Tibete só para trocar sal por grãos. E já que estamos falando de sal, talvez você não saiba, aquele sal rosa que a gente vê em lojas gourmet vem daqui. Mais especificamente do lado paquistanês do Himalaia, onde fica a mina de Kivra, uma das maiores do mundo. De lá saem centenas de milhares de toneladas por ano, que podem estar aí na sua cozinha, inclusive. Hoje, até existem estradas e fronteiras mais acessíveis, mas muita coisa continua do mesmo jeito. E no fim das contas, a comida aqui não é só alimento. Ela é estratégia de sobrevivência. Número 6.
religião e crenças. Se tem uma coisa que pulsa forte em cada canto do Himalaia, é a espiritualidade. Não importa se você está num vilarejo do Nepal, num mosteiro do Tibete ou numa cabana escondida do Butão. A religião ali não é um detalhe da vida. Ela é a base de tudo. As montanhas são vistas como sagradas, morada de deuses, espíritos e forças invisíveis. Muita gente acredita que ali o mundo terreno e o mundo espiritual se tocam. O budismo tibetano é a religião dominante em boa parte da cordilheira. Mas não é o único. Também existem ramificações do hinduísmo, religiões locais animistas e até práticas xamânicas antigas que resistem até hoje. Em várias cidades, a fé está nas bandeiras de oração tremulando ao vento, nas rodas de mantras giradas em silêncio, nos monges de túnica vermelha andando pelas ruas. Nas vilas menores, ela está no cotidiano, no gesto de oferenda antes da refeição, no som grave dos sinos, nas estátuas pelo caminho. Os festivais religiosos movimentam as comunidades mesmo nos invernos mais duros. Um dos mais conhecidos é o Losar, o Ano Novo tibetano, celebrado com danças, máscaras coloridas e rituais para espantar os maus espíritos. Outro importante é o Tiji, no Nepal, que simula a vitória do bem sobre o mal e atrai famílias inteiras de lugares distantes. Ou seja, a diversidade é enorme, igual à própria cordilheira. Mas, além disso, tem várias outras tradições e costumes que chamam a atenção. Número 7. Cultura e costumes. Um dos exemplos mais únicos do Himalaia é o Butão, um pequeno país montanhoso espremido entre a China e a Índia. Conhecido como Reino do Dragão do Trovão, o Butão passou séculos fechado. Só começou a construir estradas na década de 1960. Só entrou na ONU em 1971. Antes disso, ele se comunicava com o mundo de um jeito bem peculiar, inclusive por meio de selos musicais de vinil, que viravam mini-álbuns exportados pelo correio. Mas o que mais chama a atenção é o jeito como eles enxergam o progresso. No lugar do PIB, criaram o conceito de felicidade interna bruta. É isso mesmo. Existe uma comissão nacional que avalia 9 pilares do bem-estar, incluindo saúde, cultura, tempo livre e educação. No interior, os costumes são ainda mais marcantes. Em muitos vilarejos, símbolos fálicos são pintados nas paredes como proteção contra o mal olhado. Isso vem do Santo Louco Drukpa Kunley, um lama do século XVI que usava o humor e a irreverência como armas espirituais. Em alguns templos, mulheres tocam esculturas em forma de pênis para atrair fertilidade. E falando em tradição e saúde, tem um remédio lendário chamado Pangbi Rib. Ele é feito com ervas medicinais locais e raspas de crânio de um monge sagrado que viveu ali séculos atrás. Os butaneses acreditam que as virtudes do mestre continuam vivas naquele pó. É uma mistura rara, respeitada e guardada como relíquia em vilas remotas. Outro detalhe curioso é que a cannabis, aquela ervinha da alegria para muitos, cresce espontaneamente por todo canto no Butão. Por muito tempo, o uso principal dela era engordar porco. Os camponeses misturavam com milho e diziam que o bicho até ficava zen antes de ir para o forno. E isso tudo é só o Butão. Porque quando a gente cruza a cordilheira e sobe rumo ao norte, chega em outro destino incrível. O Tibete é chamado de teto do mundo. A capital Lhasa, que fica a 3.600 metros de altura, ainda guarda o Palácio de Potala, antiga residência do Dalai Lama. Falando nele, o atual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, é o 14º da linhagem. Ele fugiu do Tibete durante a invasão chinesa e levou com ele milhares de tibetanos. Até hoje vive no norte da Índia, num bairro chamado MacLeod Ganj, onde se formou uma espécie de Tibete no exílio. A língua falada é o tibetano, com vários dialetos e um alfabeto próprio criado no século VII. O jeito de cumprimentar também é diferente. Em vez de aperto de mão ou beijo no rosto, eles estendem as palmas e dizem Tashi Delek.
que significa boa sorte. E a medicina também tem um lado único. A medicina tradicional tibetana, conhecida como Sowa Rigpa, mistura influências indianas, chinesas e budistas. Ela surgiu no século VIII, depois de um congresso entre médicos de vários países. O diagnóstico inclui análise de pulso, da língua e até da urina. E sim, historicamente, médicos provavam a urina dos pacientes como parte do diagnóstico de diabetes. E se você acha que acabou, espera até ouvir como são os enterros. No Tibete rural, muita gente opta pelo enterro celeste. O corpo da pessoa é levado a um rochedo e oferecido a abutres. Isso não é visto como algo cruel, mas como um ato de compaixão. A ideia é que, ao alimentar os animais, a pessoa devolve ao mundo aquilo que recebeu em vida. Nada de enterrar, nada de cremar. Apenas dissolver no ciclo da natureza. Viu só como o Himalaia não é apenas o Everest e gelo? E você sabia de todas essas curiosidades dos Himalaias? Qual foi a parte que mais te chamou a atenção? Compartilhe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos incríveis. Até a próxima!